Olá, meu nome é Isabela, sou graduanda do curso de nutrição e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade infantil e suas formas de prevenção. Por que falar sobre a obesidade infantil? A conscientização de que podemos prevenir o excesso de peso e a obesidade tem tudo a ver com a possibilidade de manter um ambiente mais saudável, principalmente nesses tempos de crise e mais especialmente no futuro, pois a obesidade infantil pode acarretar a inúmeras doenças futuras para a idade adulta e também para a criança, podendo ser prevenidas. E o que vem a ser a obesidade infantil? É uma disfunção caracterizada pelo excesso de peso entre bebês e crianças com até 12 anos de idade. Conforme o levantamento do IBGE, uma em cada 3 crianças está acima do peso no Brasil. Os dados sobre a obesidade infantil são tão alarmantes que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. Para a OMS, a obesidade infantil é considerada uma epidemia a nível mundial. Esses dados são preocupantes e, com a pandemia, podem ser maiores. Temos que nos preocuparmos com isso, pois a obesidade infantil pode trazer consequências graves para a criança e para a fase adulta da mesma. Dentre as causas da obesidade infantil, temos a predisposição genética, maus hábitos alimentares, vida sedentária e o que vem a ser a questão da predisposição genética. Muitos fatores hormonais e neurais envolvidos na regulação do peso são determinados geneticamente. As escolhas nutricionais ou de estilo de vida podem ativar ou desativar os genes desencadeadores da obesidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que crianças com pais obesos possuem grandes chances de desenvolver a obesidade, mas tudo pode depender dos hábitos alimentares dessa criança. Outra causa da obesidade são os hábitos alimentares, Hábitos não saudáveis que são aplicados às crianças de forma descontrolada e vai levando ao sobrepeso e futuramente à obesidade infantil. Uma alimentação desequilibrada e excesso de alimentos ultraprocessados podem ocasionar em vários problemas de saúde. Hoje em dia, são muitas as crianças que consomem alimentos ultraprocessados em excesso, como, por exemplo, refrigerantes, fast foods. Então, esses hábitos vão levando a consequências graves e difícil, de mudar, porque aquela criança já criou um padrão alimentar. Então, é importante observar a questão dos hábitos alimentares. A falta de exercício físico e um estilo de vida normalmente sedentário também agrava a questão do excesso de peso e da obesidade infantil. Cada vez mais as crianças estão praticando menos atividades físicas, consumindo mais calorias, com hábitos que não trazem nenhum tipo de gasto energético. E com o passar do tempo, a obesidade infantil vai chegar. É importante que essas crianças pratiquem atividades físicas, exercícios físicos, para ter um gasto energético. Devido à mudança tecnológica, o mundo tecnológico mudou muito. Então, é muito mais fácil você ver crianças no celular, no videogame ou notebook, do que fazendo algum tipo de atividade, andando de bicicleta, brincando com outras crianças, até mesmo para ter um convívio social melhor. Todos esses fatores podem também estar relacionados com aspectos biopsicológicos. Nesse caso, podemos citar a depressão. Crianças diagnosticadas com depressão podem desencadear a obesidade infantil e vice-versa. Crianças com obesidade podem desencadear a depressão, devido à questão do convívio social. Outra relação são os aspectos socioeconômicos. Isso remete muito à questão da ingestão de calorias baratas, que são provenientes de alimentos gordurosos e açucarados, devido ao seu acesso, a questão do produto que é mais acessível. Hoje, tem muitos produtos que são mais baratos, mais acessíveis, só que não trazem nenhum nutriente, não traz nenhum benefício à saúde. E por questões sociais, muitas pessoas acabam ingerindo esses alimentos com excesso, como, por exemplo, macarrão instantâneo, sucos artificiais.
Então, tudo isso tem uma certa influência na questão da obesidade infantil. Em conjunto a isso, tem os aspectos culturais, né? Que é a questão da influência da escolha alimentar, que acaba sendo passada de geração a geração. Então, hoje, se a gente tem uma família que tem o hábito de tomar refrigerante todo dia, o pai e a mãe têm esse hábito, que já trouxeram dos seus pais, né, no caso dos avós, aquela criança, ela tem grande chance de continuar com esse mesmo hábito alimentar. Então, se a gente tem um pai que toma todo dia pela manhã refrigerante e na mesa tem seu filho, ele acaba ingerindo esse alimento, né? Tomando refrigerante ou outro tipo de alimentos, fast foods, por exemplo. Então, são aspectos culturais, da mesma forma, o contrário, né? Se a gente tem uma alimentação saudável todos os dias em casa, que o pai passa para a criança, o pai e a mãe já teve esse hábito passado anteriormente, possivelmente ele vai passar para o seu filho também, o que vai impactar bastante na questão de uma escolha saudável. A questão da mudança de hábitos alimentares ao longo das últimas décadas tem um grande impacto na questão da obesidade infantil. Por quê? Porque hoje crianças estão consumindo fast foods com muita frequência, às vezes até todos os dias. O excesso de consumo de doces e alimentos gordurosos não tem mais a questão do lanche com injeção de frutas, as refeições com verduras e legumes. Sempre tem a questão do alimento pronto, né? A questão da praticidade, tanto para a criança como para os pais, porque os pais é que passam a questão alimentar para a criança, né? Hoje em dia tem a questão da correria do dia a dia, não ter tempo para fazer o preparo do alimento. Então, a pessoa vai na praticidade para poder comprar um alimento pronto, muitas vezes os fast foods, né? E é um alimento muito gorduroso que não tem tantos nutrientes como outros alimentos mais saudáveis. Então, isso acaba influenciando na questão da obesidade infantil. Então, uma criança que se alimenta 3 vezes na semana com fast foods ou mais, ela tem grandes chances de ser uma criança obesa. Outro fator muito importante para a prevalência da obesidade é a introdução alimentar. Crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade têm risco diminuído de obesidade. E a mãe precisa tomar muito cuidado na hora da introdução alimentar, né? Que é após o período de 6 meses, que ela vai começar a introduzir alimentos para essa criança, né? Ela vai começar a oferecer um alimento diferenciado sem ser o leite materno. O leite materno é um alimento completo. Até os 6 meses de idade, o ideal é que seja sempre o leite materno para a criança, né? Sempre tenha essa ingestão exclusiva até os 6 meses de idade, porque não precisa de outro alimento fora o leite materno. E o que acontece muito hoje em dia é a ingestão de refrigerantes para crianças com menos de 2 anos de idade. Por quê? Porque o refrigerante ele tem muito açúcar e com certeza isso terá várias consequências na formação de hábitos alimentares que podem influenciar no padrão alimentar futuro dessa criança, porque se ela é acostumada a tomar refrigerante antes dos 2 anos de idade, com certeza ela vai ter esse hábito, com certeza ela sempre vai pedir, se ela sempre se alimenta com refrigerante ou com suco artificial, ela vai levar esse hábito para frente. Então, é um fator muito importante a questão da ingestão, né, da introdução alimentar nesse período, porque é o período que a criança começa a criar hábitos, começa a fazer escolhas, né? Quando se fala em obesidade infantil, a gente tem que levar em consideração não só a questão do ganho de peso, né, do excesso de peso, e sim o que traz, né, juntamente com a obesidade infantil, se ela não for tratada e prevenida. E um bom exemplo disso é que a criança obesa, ela pode se tornar um adolescente e um adulto obeso. E além disso, ela pode trazer consigo o risco de doenças crônicas, como colesterol alto, diabetes e doenças cardiovasculares. Outro fator importante quando se fala em obesidade é o aumento dos casos de bullying, né? E com o bullying pode ter o surgimento da depressão, porque a criança obesa, ela tende a sofrer
mais o bullying na escola, ela tende a ser ignorada e isso vai afetar o psicológico dessa criança, podendo ainda afetar o desempenho escolar da mesma. Quando se fala em obesidade infantil, muitas pessoas falam de vilões, né? Citam a indústria de alimentos, falta de planejamento dos pais, fast foods, falta de conhecimento dos pais, a tecnologia e falta de recursos financeiros. Por si só, cada item desse aqui não é um vilão. Por quê? Vamos citar o exemplo do refrigerante. Uma criança que sempre teve o hábito de consumir refrigerante porque os pais, desde cedo, introduziram, né, o refrigerante como alimento para essa criança. A gente não pode chegar do dia para a noite e falar assim, ó, a partir de hoje você não vai tomar nada de refrigerante. Não, não é assim que funciona. Os hábitos alimentares, eles têm que ser moldados, né? A gente tem que procurar mudar sem trazer um impacto tão grande, porque vai ser difícil no começo. Isso tanto para a criança como para os pais. Então, é importante fazer uma introdução de alimentos saudáveis aos poucos, né? Então, reduz a quantidade de refrigerante, tenta incluir outros tipos de suco, por exemplo, suco natural, a fruta, e vai explicando para essa criança que aquele alimento não é um alimento que faz bem em excesso. Então, assim, a gente não pode proibir a criança de tomar refrigerante, se ela já tem esse hábito. Não podemos proibir de tomar um sorvete se na casa dela todo final de semana toma sorvete. Então, assim, é ir moldando aos poucos e procurar uma substituição, uma lista de substituição saudável para isso. Por isso que não é só a questão do refrigerante ser um vilão, são vários fatores. Tem que ter um planejamento, a falta de conhecimento também ajuda, a tecnologia ajuda. Por quê? Porque com a tecnologia, cada vez mais as crianças passam tempo no telefone, no computador. Então, isso tudo tem uma influência na obesidade. Então, são vários fatores que influenciam em conjunto e não podemos falar que uma só coisa é um vilão, porque se fosse assim, né, era só tirar o refrigerante que não ia ter ninguém obeso. Então, é todo um conjunto. A gente tem que ir moldando os hábitos aos poucos, principalmente para tirar um hábito alimentar que não é saudável e incluir um hábito alimentar saudável na vida dessa criança. Dentre as formas de prevenção da obesidade infantil, podemos citar o aleitamento exclusivo, né, até os 6 meses de idade. Isso é muito importante. A mãe, ela tem que ter ciência que o aleitamento, ele é importante para a criança. O leite materno possui todos os nutrientes que essa criança precisa para se desenvolver. Então, não precisa incluir outro tipo de alimento, a não ser, né, que essa mãe não consiga produzir o leite por alguma outra razão. Outra coisa importante é o cuidado na introdução alimentar, né, após os 6 meses, porque a criança começa a adquirir algum hábito, né, um padrão alimentar. Então, tem que ter cuidado nessa introdução, porque não é qualquer alimento que essa criança pode consumir. Então, é bom começar com frutas, verduras, né? E aos poucos ir incluindo outros alimentos. Evitar ao máximo a incluir alimentos que fazem mal para a saúde, como, por exemplo, refrigerante, sucos artificiais, dentre outros, né? Então, nessa questão da introdução alimentar, quanto mais saudável for o alimento, melhor para essa criança e mais facilidade ela vai ter para encarar uma rotina, né? Um hábito alimentar saudável. Fora a introdução alimentar, a gente tem a questão de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Evitar o consumo de fast foods, né? A gente tem que tirar esse hábito da vida dessa criança. A criança precisa ingerir outros alimentos que trazem benefícios para ela, né? Para o seu desenvolvimento, porque ela precisa, ela está em fase de crescimento e o fast food, ele não traz nenhum nutriente, né, para essa criança. Então, quanto mais cedo ela começa a ingerir o fast food, mais problemas futuros ela vai ter. Então, é importante evitar. Não estou falando que não pode consumir, mas a criança, ela não pode ser levada para essa rotina, né, de todos os dias, de sempre estar tendo acesso a esse alimento. Tem outros alimentos como frutas, verduras, a inclusão de saladas nas refeições, isso é muito importante, porque ela vai criando um hábito saudável.
Evitar o sedentarismo também é muito importante para prevenir a obesidade. As crianças elas precisam praticar exercício físico, seja de brincadeira, seja andando de bicicleta, seja brincando com os amigos. É importante também para o convívio social dessa criança, né? Quando ela está na escola, ela tem esse período de interação com outras crianças, isso é muito importante. Então é bom sempre ter o contato, né? Até mesmo o pai e a mãe tirar um tempinho para estar junto com essa criança praticando algum tipo de atividade física, né? Não necessariamente todos os dias, mas sempre ter uma rotina. Ah, vamos andar um pouquinho fora de casa, vamos pedalar, vai levar a criança no parquinho. Então, são atividades que são importantes para o desenvolvimento da criança. Não é só o celular, não é só o notebook, não é só o videogame que vai trazer benefício, porque em si ele não traz nenhum benefício, pelo contrário. Outro fator muito importante para prevenir a obesidade é o planejamento da rotina. Se você é uma pessoa que passa o dia inteiro fora de casa, tenta se programar para isso, né? Tenta organizar o lanche do seu filho para levar para a escola, evita levar alimentos ultraprocessados, coloca uma fruta, coloca um suco natural. Tudo isso influencia bastante na rotina alimentar da criança, porque na escola ela pode ter um outro acesso de alimento, né? Até a questão de dar dinheiro para comprar um lanche. Então tem que observar o que essa criança está consumindo na escola, porque não adianta ou ter só em casa um hábito saudável na escola não, e vice-versa. Tem que ser sempre o conjunto, os dois têm que estar andando junto, para que essa criança não tenha problemas futuros. E o mais importante aqui, não tão mais importante quanto os outros itens, né? Mas o cuidado com o tempo no celular e videogames, porque isso atrapalha não só na questão do ganho de peso, né? No excesso do peso que aquela criança vai ficar sedentária, como também em outras atividades que essa criança precisa exercer. Então é bom ter um controle, né? A obesidade, ela não traz só os malefícios para o corpo, né, e para a mente, mas também tem a questão lúdica dessa criança, a questão do desempenho escolar. Então, quanto mais tempo ela está no celular, mais tempo ela está no videogame, mais tempo ela está parada e não está desenvolvendo, né? Então, aí abre portas para consumir alimentos não saudáveis, porque toda vez que ela está ali no computador, ela vai estar usando a questão de sempre ter um lanche, sempre tá beliscando alguma coisa que não é saudável, sempre tá com pipoca gordurosa, né? Sempre tá ali com um biscoito recheado, então isso tudo tem uma grande influência. Tenta fazer substituições saudáveis, né? Sempre tem uma lista de substituição. Em vez de oferecer um biscoito recheado, tenta oferecer uma fruta. Então, dê duas opções de fruta. Você quer essa ou essa? Não dê uma opção de algo que pode fazer mal. E aos poucos esse hábito ele vai sendo moldado. Então é importante não só para a criança, como para os pais também. Então tenta moldar os hábitos de todo mundo, da família que convivem, né? Que no final essa criança ela vai ter grandes benefícios. Quando citamos as formas de prevenção da obesidade infantil, a gente não está prevenindo apenas a obesidade infantil, mas também as consequências, né, do excesso de peso que podem ocasionar sérios problemas para a saúde da criança, como já foi citado anteriormente, a doença cardíaca, por exemplo, diabetes. Então, assim, é melhor a gente prevenir, né, ter medidas de prevenção da obesidade, porque com isso a gente vai prevenir doenças crônicas também. Então, é melhor a criança ter um hábito alimentar saudável, uma modificação na sua dieta, né, no seu planejamento alimentar, do que ela ter fazer um tratamento com uso de insulina, por exemplo, devido ao diabetes, ou tomar medicamento diariamente para controlar um colesterol que está muito alto. Então, por isso que é importante observar as questões dos fatores de risco, né? E das prevenções também. Por isso que se a criança ela está com sobrepeso, é importante consultar um nutricionista, porque ele vai saber fazer o planejamento alimentar da criança para que ela tenha benefícios na sua saúde.